Boa tarde. É com grande alegria e com muita responsabilidade que eu dou início a essa mesa intitulada Corpo, Território, Ancestralidade e a Reconstrução do Pertencimento. Esse espaço de diálogo e escuta é um convite à reflexão sobre os modos como os corpos, sobretudo os corpos racializados, indígenas, femininos e dissidentes, se afirmam como territórios de memória, resistência e identidade. A partir da perspectiva de que o corpo é também território sagrado, ancestral e político, vamos percorrer caminhos que nos levam ao reencontro com saberes tradicionais, práticas de cura, histórias silenciadas e processos de reexistência. Esta mesa propõe um olhar sensível sobre como reconstruímos o pertencimento em um mundo marcado por deslocamentos, apagamentos e retomadas. Temos a honra de contar com a participação da escritora Verenilde Pereira, escritora afro-indígena amazonense, pioneira na literatura afro-indígena brasileira, que dá voz aos territórios e corpos invisibilizados da Amazônia. Por favor, uma salva de palmas. Contamos também com a participação da escritora Geni Nunes, pensadora e escritora indígena guarani, cuja atuação transita entre psicologia decolonial, ativismo e a arte. Que possamos nos deixar atravessar pelas palavras, vivências e potências que aqui serão compartilhadas. Acredito que será uma mesa muito boa e eu estou com essa grande responsabilidade de mediá-las. Bom, vamos lá. Eu já queria começar, falando da importância dessa mesa e de ter aqui Dona Verenilde e a Geni batendo esse papo, trocando essa ideia com a gente aqui na FLIT. Eu acho que é um marco na nossa feira. São 5 edições, nós estamos na 5ª FLIT. Eu acredito que essa mesa é um marco na nossa história. E eu queria passar a palavra para a Dona Verenilde, para a gente começar esse bate-papo. Ambas as escritoras lidam com a ideia de corpo como um território em sua escrita. E nós temos a Verenilde com um livro que está aí há 25 anos. E aqui no Brasil, muitas pessoas não a conhecem, talvez a maioria das pessoas, ela é conhecida fora do país. E nós teremos o privilégio de, no mês que vem, termos o livro sendo relançado pela Companhia das Letras. Ter a Dona Verenilde aqui é uma resistência muito grande. Então, eu queria perguntar para a senhora como resistir 25 anos sem deixar essa literatura que a senhora escreveu lá atrás se perder no tempo ou cair no esquecimento, nesse epistemicídio, desse conhecimento que ficou por tantas vezes invisibilizado, mas que agora vai estar nas nossas mãos. Então, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com pessoas que, de alguma forma, se aproximaram da literatura, essa forma tão singular de contar histórias sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre os terrores e amores, etc. Agradeço o convite, a FLIT, a coordenação, porque eu sei que um evento desse dá muito trabalho. É um prazer estar com ela. Eu estou aqui porque eu acredito que a literatura é um trunfo sobre determinadas misérias. Acredito que o ápice dos terrores humanos, dos limites, só conseguem ser suportáveis quando chega pela literatura. E é por isso que eu estou aqui. Eu acho que viva, pelo menos eu acredito. E veio esse convite, corpo, qual é o resto? Corpo, território. Território e ancestralidade e reconstrução do Aí eu pertencimento. disse, meu Deus, eu estava pensando ontem, como é que eu aceito um negócio desse? E eu pedi, meus personagens, eu sou tão fiel a meus personagens, eu digo, me ajudem, por favor, O que é que vocês vão querer dizer, o que tem mais a dizer, o que vocês... Vem aquele monte, eu digo, não, basta só uns 3 ou 4. E esse livro tem uma trajetória muito significativa para a história brasileira e da literatura. Não vai dar tempo de falar, mas só digo isso.
E a minha trajetória é essa, né? Eu sou filha de mãe negra e de pai indígena, como milhares e milhares de brasileiros na lista daqueles que estão para ser descartados, não é? E foi a literatura, a escrita, esse resguardo, essa proteção, essa linha de sobrevivência, disso eu não tenho a mínima dúvida, não é? E como chegou, não é? Eu como passei pelo, eu digo que a minha resistência começou há 70 anos quando eu nasci, porque é um engatinhamento, isso que alguns vão chamar de mimimi. A gente que sabe essa guerra diária é que pode falar dela, não é? E como eu me tornei escritora, eu fui criada num colégio salesiano de freiras, interna, onde eu aprendi que tinham 5 grupos indígenas, porque não existia mais índios no Brasil, não existia mais indígenas no Brasil. Eu chegava em casa e via meu pai ali, e olhava para ele e dizia: o que é isso? É um sujeito incompleto? É um humano menos humano? O que está acontecendo? Nesse período, eu já comecei a perceber, sem uma criança, que havia algo de muito errado na humanidade. Absolutamente errado para alguns grupos, principalmente. Fiz jornalismo, não é? Porque, por bem ou mal, por mais que tenha sido uma instituição absolutamente colonizadora, eurocêntrica, eu aprendi a escrever, e era isso que minha mãe queria, não é? As freiras me empurravam para fora e minha mãe ia lá, não, ali ela vai comer, ali ela vai... Minha mãe percebeu essa minha paixão pela escrita, e se ela tivesse tido chance, eu acredito que teria sido uma grande poeta, uma grande escritora, pelos rascunhos mal escritos que eu vejo dela. E virei, não é, militante, jornalista, que eu acreditava muito na escrita, e já era prenúncio literário, pensem bem. Quando eu estava, em 1996, fazendo mestrado na UNB, não havia cotas para indígenas nem para negro. Você não via essas pessoas ali. E o que é que eu ia querer escrever? Sobre como o jornalismo, com olhar profissionais, com olhar colonizado, absolutamente colonizado, eles escreviam para um público absolutamente colonizado sobre o universo do Zwaimiri Atuari, que eles sequer não tinham ideia. Hoje, Milton Raton falou: não escreva sobre aquilo que você não conhece. E ali estavam esses indígenas que se chamam Quiniuá, gente, pessoa, não é nada de Zwaimiri Atuari. Vou contar brevemente o que foi que aconteceu. Em 1968, na época do Brasil ame ou deixo, a Amazônia integrar para não entregar, a Amazônia, uma terra despovoada, sem gente, ou seja, nós, indígenas, caboclo, ribeirinho, não éramos gente, não éramos pessoas. E a Amazônia não havia COP, não havia Acordo de Paris, sabe? Era aquele saque monstruoso. E lá iam construir uma tal de estrada Manaus-Boa Vista, vocês devem já ter feito isso, coisa, BR-174. E havia os indígenas chamados Zwaimiri Atuari. Eles já vinham assim há muito tempo, não é, morrendo de malária, de gripe, de tuberculose, porque tinham os caçadores, coletores, madeireiros, mineradora, já querendo entrar. Quando eles iam construir essa BR-174, esses índios eram entulho, porque seria a salvação da Amazônia, a salvação do país, blá, 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 eu lembro todo desse lero-lero. E aí chega uma missão católica, não é? Chefiada por um padre, um missionário italiano, e aí vem, viu, Geni, a complexidade do amor cristão, da generosidade cristã, da paixão cristã, digamos assim. Olha para aqueles indígenas e sabe, não, eles vão morrer fisicamente. E uma pessoa fisicamente morta, eu não conquisto tua alma, eu não tenho posse da tua alma. Então, eles foram lá realmente com essa intenção de tirar os indígenas de forma pacífica, entre aspas, daquela BR, daquela estrada. Quando o padre chega lá, os indígenas já absolutamente retraídos, não é? Não se aproximam. Ele começa a ficar irritado.
ele vê essa atitude como uma prepotência. Isso foi em 68, não foi em 1500. Era uma arrogância dos Waimiri-Atuari. E, quando ele vê aquele movimento, o que ele faz para anunciar a chegada? Ele dá 8 tiros para o alto. Pá, pá, para um grupo que já estava assim, traumatizado. Isso foi 28 de outubro de 68. No outro dia, mais irritado ainda, ele dá mais 4 tiros. Ele coloca aquelas panelas, aquelas quinquilharias, não é? E os indígenas começam a mexer. Ele vai interpretar isso como roubo. Ele dá um tiro e diz: Padre Marupá, Padre mata. Ele vai escrever um diário. Esse diário ele vai dizer bem assim, que vai proibir esse roubo, porque, aspas, isso está no nosso direito de gente superior. Isso está no nosso direito de gente superior. Percebam a relação. Percebam essa relação. Os indígenas matam 9 pessoas da expedição. Ficou vivo Álvaro Paulo da Silva, que foi o que depois deu alguns esclarecimentos sobre isso. Eu era uma menina de 7 anos, não é? E aí Manaus era uma cidade com 300 mil habitantes, passavam aqueles sacos assim com os corpos, não é? E eu lá, criada, não é, a favor da estrada, chegou lá com aquelas cartolinas cor-de-rosa e vi, não é? Ali ficava os caixões com os heróis, os bons, os gentis, os cristãos, os sei lá o quê, e aqui os terroristas, não é? Do lado dos indígenas, porque a mídia hegemônica fez uma das mais cruéis coberturas. E era esse a minha pesquisa. Depois vem a etnologia, um etnólogo que não era nem brasileiro, era branco, de olho azul, chega lá, não é? E o que ele, já na década de 80, porque é bom lembrar que, da década de 60 para 80, esses indígenas passaram de 3.000 a 300 índios. Onde estão? Onde estão? O que fizeram? A gente sabe. A gente sabe disso e de muito mais coisas. É por isso que o Rio Sem Fim ficou 25 anos aí, sabe? E aí, o que acontece? Eu já estou... Né? E aí, esse etnólogo chega e percebe a memória era absolutamente proibida. Você mandava para fazer esse contato, eram ex-alcoólatra, ex-presidiários. As pessoas que chegavam ali desmontaram aquele universo todo, era acordar e mandar índio, trabalhar a porra, e dar alcunha para indígena. Nós sabemos, vocês não sabem. Quando eu estava assim para fazer esse mestrado, com conceitos, bibliografia, metodologia, aquele gráfico, não é, que depois vira aquela pizza com número. E eu respeito muito o discurso acadêmico, o discurso, porque chega a uma conclusão de uma forma também muito singular. Era como se esses personagens, esses semblantes, esses rostos que eu vi, desmontassem conceito. Sabe como é? Estoura esse conceito, porque eu estou aqui com uma voz, com um rosto, e eu vou virar isso aí, eu vou virar isso também, não é? E basta dizer que, desses personagens que estão nesse Rio Sem Fim, a única que sobreviveu fui eu. E eu escrevi como se fosse assim, uma função. Nós vamos deixar preparado para ti, encontra a pessoa certa, e um dia essa voz não vai ser 1000 vezes anulada. E aí foi quando eu pensei, o que a memória histórica fez com a morte de alguns grupos? Pensei a memória como a musa da narrativa, não é? Pensei nessa questão da literatura, que a literatura é uma forma de conhecimento, não é? Ela passa pela geografia, antropologia, sei lá o quê, mas ela quer aquele devir, aquela coisa que você não captou ainda. A literatura pode captar ou não, mas ela anuncia que tem alguma coisa que não foi inserida, não foi puxada, está ali. E aí foi quando eu digo, dane-se, eu vou escrever literatura. Tenso, não é? Tenso, não foi uma coisa tranquila. Escrevi um Rio Sem Fim, já vou terminar. Se trata de quê? Um missionário que vem dessa Europa, com suas perguntas, com seu mundo redondo, correto, não tem mais nada
perfeito, a racionalidade perfeita que explica a humanidade, os grupos, cosmologias, etc. e tal. Ele chega dentro dessa generosidade cristã complexa, questionável, olha para esse grupo e diz: eu vou humanizá-los, eu sou o paradigma. Não é eu sou o paradigma. Para que eles sejam pessoas, tem que ser igual a mim. E se lançam, viu, Geni? Com toda a força erótica da juventude, da fé cristã, não é? Para humanizá-los. Vai abrindo grupos, não é, de destruição, mineradora, empresários, etc. Essa coisa que, do rio onde eu nasci nas margens do Rio Negro, esse que seca, enche, e continua. E aí há uma epidemia, não é? Uma epidemia que olha, esse livro foi escrito no século passado, mas vejam como a literatura está apontando, não é? Como se fosse a Covid de agora. Há uma epidemia, ele já é um velho, não é um velho, ele se torna o objeto, porque já não serve para nada, entraram outras religiões, outras instituições, ele perdeu o poder. Ele está ali na frente do rio, ele se vê como aquele garoto correndo lá, sem essa obrigação assassina e cruel de humanizar dessa forma. Ele vê uma epidemia que ele não teve como conter. Ele olha para o rio, não é? Ele olha para o rio, e já num estado de melancolia, ele sente frio, ele sente fome, ele vai dizer: tempo, reduto de mim, larga-me. É quando ele viu que ele perdeu o mundo e não sabe exatamente o que perdeu, porque dominou, mas não compreendeu. É disso que se trata Um Rio Sem Fim. É abrir uma cortina, é desvelar uma dessas Amazônias, não é? E, diante de uma paisagem desvelada, não há mais inocente. Não sei se eu respondi, depois tem mais, se for o caso. Muito bem. Nós já vamos fazendo, né, várias reflexões assim. Batendo a bola agora com a Geni, é perceptível, né, na sua literatura e também de Verenilde, essa força indígena, essa memória muito viva, muito presente na escrita e na forma de abordar, por exemplo, a questão da decolonialidade. Como, Geni, que essa memória ancestral, essa força ancestral, esses saberes ancestrais ressurgem na sua escrita como uma ferramenta de resistência ao longo desse tempo? Boa noite. Queria muito agradecer pelo convite, pela mediação, pela companhia, pelo tempo de vocês. Eu estou muito contente de estar aqui. E, pensando nessa questão que você trouxe, né, eu pensei em compartilhar um pouquinho da minha trajetória para chegar nessa questão, né? Eu sou do povo Guarani Yandeva, né? E eu terminei o pós-doutorado mês passado. E, ao longo, tanto da graduação, do mestrado, do doutorado, quanto do pós-doutorado, eu tenho buscado fazer algo que até o parente Farato Matipu, ele brinca, né, que se as pessoas brancas que pesquisam indígenas se intitulam etnólogos, a gente pode ser um pouquinho brancopólogo. E, de certa forma, devolver o espelho da colonização, trazendo essa outra perspectiva, esse outro olhar sobre determinadas situações, lugares, contextos, como a Parenta trouxe agora em relação a Manaus, por exemplo, né? Um contraste entre aquilo que se propagandeia e aquilo que se vive, né? E, dentro dos nossos territórios, aí eu falo mais especificamente, né, do meu povo, mas é algo presente em outras etnias também, há uma grande presença, né, de igrejas cristãs nos territórios Guarani. Então, em algumas das nossas aldeias, há dezenas de igrejas no mesmo território, né? Então, essa invasão, ela começa em 1500, mas não termina, ela continua, né, até hoje. E eu fui selecionada dentro do meu povo para eu ser uma espécie de missionária,
porque essa é uma tática já utilizada há muitos séculos de catequizar e evangelizar indígenas para que a gente internamente possa fazer a continuidade desse trabalho missionário, né? E aí eu fui professora de estudos bíblicos durante muitos anos, até que em algum momento o que era veneno se tornou remédio, né? E eu penso que o projeto era que eu me tornasse, né, mais uma missionária, mas eu sempre tenho muito orgulho de dizer que falhou, né? E a gente está aqui também para falar não só do sucesso colonial, mas do seu fracasso, porque a gente está aqui hoje também diz disso, daquilo que a gente conseguiu sobreviver e resistir, apesar de tudo isso que se indispôs contra nós, né? Então, eu tenho uma das minhas fontes de pesquisa nas cartas jesuíticas e outros documentos escritos, né, pelos nossos ancestrais guarani. Só para compartilhar um pouquinho com vocês, né, a escrita ela chega no nosso povo como uma dessas ferramentas civilizatórias. Então, o termo que eu encontro nessas cartas é de formar índios copiadores. Essa é a expressão que é utilizada, né? Então, a ideia era que a gente aprendesse a ler e a escrever para que nos tornássemos copiadores, repetidores daquilo que os textos canônicos bíblicos diziam. E aí os missionários ficam muito surpresos quando eles percebem que, para além do propósito dele de nos tornar copiadores, a gente também era e é autora, né? Então, foi um uso inesperado da habilidade de ler e de escrever. E só para citar brevemente aqui, né, eu encontrei, né, o professor Eduardo Neumann é uma referência muito importante, né, nessa documentação, 6 tipos de escrita indígena em torno de 1750, é o período que eu estou me referindo. São esses os tipos: bilhete, carta, relato pessoal, narrativa histórica, ato manifesto em forma de cartazes e memorial. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de escritos de autoria indígena desse período. Eu trago isso porque, até hoje, muitas pessoas se surpreendem que a gente escreva, mas conhecer um pouquinho a trajetória nos ajuda a entender que não é nova a nossa relação com a escrita, né? Isso já vem de bastante tempo. E, dentro desses documentos, eu tive acesso a um ritual, e também sempre nessa escuta, né, dos mais velhos, que é um ritual chamado de desbatismo guarani. Esse ritual ele tinha como seu primeiro gesto devolver o que a gente chama de nosso nome verdadeiro, né? E o meu nome é de Atiucareté, né? Que a gente diz que o nosso nome indígena é o nosso nome, né? Então, devolver o nome, não só nesse sentido nome próprio, mas devolver a palavra também. A palavra como vida, como corpo-território, né? Como um ser que, dentro do nosso povo, quando alguém engravida de uma palavra também, né? Então, tem um poder, um encantamento muito forte, essa dimensão da palavra, né? E, para ir finalizando, né, queria reforçar, né, o que Berenilde trouxe, em relação a uma certa desconfiança fundamental em relação a esse vocabulário colonial. Porque, mesmo nos grupos da mais extrema-direita, dos grupos mais conservadores, a gente vai ver um vocabulário muito, muito positivo. Vão dizer que estão levando o progresso, a civilização, o bem, a família, o amor. E aí eu fui percebendo que, talvez mais do que em torno do ódio, explicitamente, é em nome do amor, desse bem, dessa democracia, dessa salvação, que essa violência acontece, né? E hoje, então, a escrita, né, já desse muito tempo, é uma das maneiras que a gente tem de se expressar, inclusive para além desse binarismo de oralidade e escrita, porque muitos dos nossos textos têm a força da oralidade presente, né, ainda que esteja nesse formato escrito, né? E eu queria encerrar com essa fala para dizer que a nossa memória viva, ela continua viva
porque a palavra ela também dança, também canta, também encontra e abraça. E, para além das violências que a gente está aqui mencionando, é também em torno da poesia, do sorriso, do encontro, que a gente segue vivo, né? Eu sempre lembro muito de uma fala do Cacique Babau, que a gente estava comentando agora há pouco, que ele diz, né? O que mata nossos adversários é o sorriso. Bom, foi muito interessante você falar dessa questão da oralidade. Eu queria seguir por aí. A gente sabe que a oralidade tem esse papel importante na preservação de memória, né, na conservação das tradições. De que forma a escrita, né, a sua escrita, Verenilde, a sua escrita, Geni, pode ser uma continuação ou uma reinvenção dessa oralidade ou eu não digo nem tentativa, mas uma forma de não deixar toda essa cultura, todo esse saber ancestral se perder diante da pressão de uma cultura, né, europeia, hegemônica, que existe na sociedade, né, seja na música, seja na escrita, seja na forma de se vestir, na forma de se falar. Como a escrita pode ser essa forma de reivindicar ou de continuar a tradição oral? Fazendo um link, eu quero dizer que, no Alto Rio Negro, a minha região, foi uma proibição terrível com o meu povo de falar a língua. Era assim, de apanhar de palmatória mesmo, ficar de joelho se você pronunciasse alguma língua indígena do Alto Rio Negro. Faltam quantos minutos? 10? Então, eu me perdi agora. Esse Rio Negro, esse Um Rio Sem Fim, que vai ser publicado no próximo mês pela Companhia das Letras, vocês prestem bem atenção nessa última página, quarta página, que chamam, de uma escrita do Ailton Krenak e da Conceição Evaristo. Prestem bem atenção. Tá? É difícil falar de um livro que não foi lido, mas se trata assim. Em Manaus, havia um arrebanhamento de indígenas caboclas para Manaus, para irem ser civilizadas nessa família que vocês sabem. Nesse livro, vão 4 garotas, 4 indígenas. Tem uma indígena que se chama Rosa Maria e uma cabocla, que é uma narradora, que se chama Maria Assunção. Elas vão morar numa casa escravagista, de muita violência, de muita tortura. Quem não sabe, quem não conhece esses bastidores, vai dizer que é exagero. Era um destino insuportável, não era mimimi, não, era um destino insuportável. Essa cabocla, a narradora, diz para ela: olha, eu vou fugir dessa casa, mas eu volto para te buscar. E a indígena pergunta: tu voltas? Volto. Ela vai embora. Esse eco. Você volta e passam décadas, não é? Quando ela encontra essa indígena está, depois de rodar por Manaus, que é uma cidade construída em cima de um cemitério indígena, é isso que ninguém suporta, um Rio Sem Fim, quando vai falar disso. É uma cidade que foi feita de costas para o rio, não queremos esse passado, não queremos essa oralidade, não queremos nada disso, nós queremos, entre aspas, a modernidade. E essa menina, quando essa cabocla roda por Manaus, atrás da indígena, depois de décadas, Teatro Amazonas, essa lorota toda aí ela vai e encontra essa mulher em cima de um mármore, que vai lembrar uma igreja, com a lembrança do dourado, América Latina, teu ouro, o teu vestido lilás. E ela pergunta: Rosa Maria, eu não prometi, eu voltei. Você lembra, quando nós chegamos aqui, em busca de uma vaca com os chifres dourados, que era o recurso poético daquela extrema violência, dessa ruptura, e Rosa Maria não responde, não reconhece, ela joga um olhar, você não sabe do que se trata, é um reconhecimento, e a narradora volta para a beira do rio. E, se vocês querem saber o que é literatura, eu vou dizer: pega essa mulher, não é? Com essa memória soterrada, escondida,
e vai enfiando numa frase, num parágrafo, numa página, e vira um rio sem fim. Ou seja, quando a literatura se presta, e pode se prestar para a pior coisa do mundo, se tivesse tempo, eu trouxe um exemplo aqui. Quando você recolhe esses murmúrios, essa sofreguidão, esse gesto, você está evitando aquilo que Hannah Arendt vai dizer, a pura violência é muda, e, justamente por isso, ela jamais terá grandeza. Se a literatura se presta para isso, ela vai evitar a danificação da morte, no sentido de que, olha, você nasceu, morre, sei lá, morre de qualquer jeito, mas você é proprietário da tua morte. No caso nosso lá, além de você perder a propriedade da sua morte, porque a morte vem por uma dominação, essa morte tem que ser humilhante, tem que ser tortura, tem que te causar dor. A boa literatura, não sei se boa, mas a literatura, como eu penso, ela vai evitar essa danificação da morte, porque nesse rio, vou falar agora, finalizando, juro, tem uma senhora, uma personagem que se chama Laura Dimas. Ela fica na beira do rio e pergunta: cadê aquelas garotas que foram para Manaus e não voltaram? Cadê aqueles rostos? Cadê onde elas estão? Por que elas não voltam? A narradora vai dar algumas dicas. Tem o Tomás, o velho pajé, mas ela está ali com aquela roupa que os salesianos faziam a gente usar, mas está ali com a marca das braçadeiras, o território. O meu corpo é um território. E aí tem o Tomás, que ele está morrendo assim dessa epidemia, e ele não quer, na vida real, não quer ser enterrado fora da maloca, porque se for enterrado fora da maloca, os espíritos vão sentir frio. Não é? E, quando ele morre, nessa sofreguidão que a literatura é capaz de captar, ele vê desmontando na maloca todos aqueles signos, aqueles símbolos, a cobra que deu origem à humanidade, no ventre da cobra nasce a humanidade. E ele morre. Quando ele morre, vem não é? E batizam ele. Eu sou proprietário da tua morte como eu quero. E aí perguntam: quem foi aquele que morreu? Foi aquele pajé revoltado, que, quando a gente chegava, ele corria para o mato. E o que foi que ele disse? Não deu tempo de ouvir, mas também, se tivesse ouvido, de que adiantaria? Pega essa sofreguidão, encaixa na tua literatura para esse resgate disso que você está falando, da oralidade, sei lá o quê. Essa menina, presta atenção, Genito, vai lá. Essa Rosa Maria, ela casa, inventa um casamento arranjado. Ela está no corredor, alguém olha para ela com aquele olhar abjeto que a gente está acostumada por décadas a sentir. Aquela tensão, onde é que está o agente cáustico? Está na fila do banco, está na universidade, está na mercearia, está na plateia? Não se sabe. E aí ela diz para ele: olha, fica aí com tua cabeça pregada no pescoço, tu não entende o meu pulso, isso vem da vida real. E sai, vai embora por Manaus, e ela está naquele asfalto, quem conhece Manaus, 40 graus, aquele calor, aquele trânsito caótico, e ela começa a andar como se fosse uma enguia. Aí começa, todo mundo: olha a Índia louca, a Índia dá uma alma oca, não sei o que mais. E ela não está mais ali. Ela está sendo a neta da avó do mundo, porque a cosmogonia do Rio Negro, a avó do mundo nasce de dentro de uma pedra de quartzo. É isso que a racionalidade cristã ocidental não quer aceitar, não aceita, não compreende. E aí ela está nesse gesto, não é? E aí eu vejo o corpo, eu vejo o território, eu vejo a ancestralidade e eu vejo essa recuperação desse pertencimento pela via da literatura, não é? Lembrando que esse livro começa com um ritual que foi visto, não é? Porque e a literatura mexe nesse arquivo morto, mentiroso, cruel, quando ela faz o seguinte: tem os documentos dos missionários dizendo que elas viviam como as bacantes, eram prostituídas, blá, 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 aquela coisa toda, e os índios queimam esse material na beira do rio. Aí vem a história: primeiro que eu já estou sendo
criticada porque eu só tenho 2 livros e é com 70 anos, como se eu tivesse culpa da estupidez de 500 anos. Eu não tenho culpa, o problema não é meu, entendeu? Aí, queimando o livro, sim, mas simbolicamente eram as bacantes, como eles diziam, os salesianos, que nós vivíamos com mais bacantes, blá, 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 blá. E eu acho que é isso, não é? Mas prestem bem atenção. Não é preciso, sabe, para o que a Conceição Evaristo vai dizer. Esse espaço não é que a gente não ocupou, porque tem os donos da literatura. Quem é que pode fazer literatura? O que é a boa literatura? Quem pode ou não? Por que na minha cidade eu não estou na lista dos escritores? O que esses personagens de Um Rio Sem Fim estão dizendo, perguntando? Onde estão os outros rostos que não voltaram mais? Queria que a Geni falasse, né, um pouquinho de como a sua escrita, Geni, continua ou reivindica essa oralidade. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Para pensar essa questão da oralidade, quando eu escuto essa palavra, eu também lembro das minhas aulas de psicologia, quando se tem, né, uma das proposições de divisão de desenvolvimento humano por fases, né? E aí uma das fases é a oralidade, dentro das psicanálises possíveis, né? E aí eu sempre brincava assim que eu fiquei nessa fase, na fase oral, porque é associado à infância, né? Aquilo que não se desenvolveu, que não cresceu, que não evoluiu. E até hoje, né, nossos povos são associados à infância, né? Então, em muitos documentos aparece isso, assim, de que nós, povos indígenas, seríamos a infância do mundo, ao passo em que os civilizados seriam a fase adulta, madura. Então, a nossa literatura, muitas vezes, mesmo que não se conheça qual que é o trabalho, é rapidamente catalogada como literatura infantil. E aí é também uma forma de subestimar a literatura infantil que é incrível, maravilhosa, que tem sua complexidade, essa diversidade, né? Mas tem esse espectro da tutela, né? De dizer, então, que histórias a gente pode contar, como e quando. Mas, antes de falar disso, eu queria contar também de onde vem, né, essa minha fala. Eu sou uma pessoa que convive com gagueira, né, desde criança. E aí os médicos falavam assim: quando cresce, passa. E aí não ia passando, não foi passando. Continua comigo, inclusive. Mas, conforme eu tive esse acolhimento espiritual do nosso povo, esse amparo, a minha fala foi fluindo novamente, né? Então, tanto a nossa escrita quanto a nossa fala é também fruto de uma luta muito grande, né, dos nossos povos. E aí eu queria contar para vocês brevemente uma história, porque é também por meio delas que a gente se organiza no mundo, né? Que eu estava, semana retrasada, na aldeia de Amambai, que é território Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul. E lá nesse território, o banheiro fica bem longe de onde se dorme. Então, as construções têm essa característica, né? Aí, de madrugada, quando eu ia ao banheiro, eu ficava com um pouco de medo, assim, porque tem os sons, né, da mata, você não sabe se no caminho até o banheiro você vai encontrar, por exemplo, uma cobra. E eu gosto de dizer isso porque, se eu encontrar uma cobra no caminho até o banheiro, também é a casa da cobra ali. Então, é um exercício de convivência, de concomitância que a gente faz, né? Tanto que, quando se chega no banheiro, a gente tem um protocolo que é dar uma batida bem forte na porta, que é para avisar eventuais outros seres que estejam ali de que a gente está chegando. Então, é uma negociação do espaço, né? E também por isso que a gente diz que a demarcação do território e das literaturas, né, não é só para o humano, é para uma multiplicidade de seres, né, que nos constitui. Mas eu estou contando isso tudo porque, quando eu estava voltando já do banheiro, eu escutei um passarinho que cantava diferente. Eu nunca tinha escutado aquele canto.
E aí eu tive uma sensação muito forte, que me emocionou muito, que eu percebi que era um passarinho gago. E eu trago isso também pela ternura que perpassa o reconhecimento dessa diversidade de escrita, de fala, de costumes, né? Então, eu queria encerrar aqui a minha fala, né, lembrando de um comentário, né, do nosso parente Edson Caiapó, que é historiador, que ele comenta, né, que, ao longo dos séculos, muitos pesquisadores não indígenas profetizaram o nosso fim, que já estávamos próximos do desaparecimento. E aí ele diz: todos os que apostaram no nosso fim perderam feio. Bom, acho que nós teríamos muitas questões, né, para falar. Nosso tempo está super apertado. Infelizmente, eu não vou poder abrir para perguntas. Então, que a conversa possa se estender lá fora, né, com os autógrafos, com a conversa, com fotos. Mas, antes de terminar, eu queria que vocês respondessem. Nós estamos numa feira que tem por título Mulheres de Prosas e Versos. Nós temos, no nosso país atualmente, mulheres indígenas ocupando espaços, né, como ministra, como deputadas. Eu queria que vocês falassem, né, brevemente, para a gente encerrar essa mesa, da importância de ter duas mulheres indígenas em uma feira literária, falando sobre literatura, falando de suas obras, expondo o seu pensamento, o quanto isso é importante, o quanto isso é uma forma de reparação histórica, e como nós, que somos produtores, enquanto os editores, enfim, podem contribuir para que esse espaço possa crescer cada vez mais. Nós viemos agora desse acampamento Terra Livre, não é? E quem acompanhou toda essa trajetória, pensar na década de 70, quando saíamos eu, Ailton Krenak, uns grupos pegando, colhendo indígenas aqui para reivindicar direitos, etc. e tal, e ver, não é, são 8.000 pessoas, mulheres, não é? Para quem acompanhou, viveu isso, não morreu antes do tempo, é algo milagroso, entre aspas, porque custa muita luta, não é? E ver mulheres, não é? Mulheres era, assim, a escória da escória, mas o que eu queria falar mesmo é que a questão da memória, não é? O que essas mulheres, com sua especificidade, traz de memória, com seu olhar, não é? Eu sei que a literatura, ela é mais do que, sabe, um núcleo, um grupo, não é? Ela passa por questões étnicas, etc., de gênero, mas esse olhar é muito precioso, não é? Muito precioso, porque quem viveu várias opressões, não é? Não foi só a opressão de ser indígena, de ser negra, de ser coisa. Quando são sistemáticas essas opressões, esse olhar é muito especial. Mas quero lembrar também, não é, que apesar das resistências, das vitórias, eu lembro muito bem o caso de Chico Mendes. Chico Mendes foi um caso que foi... O mundo inteiro ouviu falar em Chico Mendes. Os assassinos estão muito bem, obrigado. Compraram terras no Acre, mudaram de nome, fundaram igrejas neopentecostais, todo mundo tem medo deles, e é obrigado. Esse é o perigo de você ser a favor da anistia. Outra coisa, Galdino, vocês lembram do índio que foi morto? Eu estava com o Galdino na tarde do dia 19 de abril. Quando eu me despedi dele, a gente disse, vamos junto, porque era dia da festividade do Dia do Indígena, e eu fui com outros comparsas para a rodoviária, não é? E a gente disse, embora. Ele, não, eu vou ficar aqui de noite, eu vou ficar aqui, vou subir, era ir para a direção da... E deu um adeus. Aí, quando foi de madrugada, começaram a ligar, olha, queimaram o Galdino. Eu achava que era trote, alguma coisa assim. E foi, não é? Então, eu fico pensando nesse gesto, não é? Aquele rosto com aquilo que eu não tive coragem de ver. Parece que não é a harmonia, mas é o descarte, E aí, eu passando para vir para cá, não é? Para ir para o aeroporto, eu passei bem naquele banco onde ele
queimaram ele. E tinha funcionários, gente voltando do trabalho, eram umas 7h. Deu vontade de perguntar: você sabe o que aconteceu nesse banco, que você está aí deitado, sentado? Mas aí eu pensei, isso é uma violência, porque essas pessoas estão tão cansadas, sabe, eu nem lembro mais, e se lembrar, sabe, é a memória que o capitalismo vai triturando todas as memórias. E a nossa memória, a memória feminina, então, que é a submissão da submissão da submissão, essa, sabe, corre um risco de aniquilamento que, no meu caso, não é, com a literatura, com os movimentos de resistência, essas presepadas que eu já fiz na vida, a gente tenta essa resistência. Às vezes rindo, às vezes chorando muito. Eu sei que eu vou chorar muito o resto da minha vida, mas estou aqui falando. E isso é praticamente um milagre, e ainda rindo de vez em quando. Queria agradecer pela escuta, pela partilha. Eu penso que, dizendo brevemente em relação à sua questão, né, nós temos essa política institucional na qual tem aumentado, ainda que lentamente, né, a presença dos nossos parentes, mas há outras formas de política também que são concomitantes a essa, né, que são fundamentais, né? Então, só para trazer um exemplo, né, a gente está aqui do lado de alguém que esteve nesse momento ali da Constituição de 88, né, e que sabe que a promessa era de que as terras indígenas fossem demarcadas na sequência. E a gente viu que isso nunca aconteceu. Então, ao passo em que essa burocracia estatal avança, a gente percebe que a colonização é um sistema de promessas. Está lá garantido, supostamente, né? Alimentação, moradia, saúde, demarcação. E isso não acontece, não porque é um desgoverno, ou porque falha, ou porque dá errado. Talvez justamente porque esteja dando certo e porque esse Estado se construa contra nós, né? E é por isso que, no povo guarani, paralelo ao processo demarcatório institucional, a gente tem a autodemarcação, o autogoverno. Sem isso, a gente não conseguiria avançar, né? Então, há muitas maneiras de pensar a política, né, dentro dos nossos povos. E eu queria finalizar até lembrando de uma história, não sei se na região de vocês aqui tem, que era da ovelha Maria, da Maria Vai com as Outras, já ouviram? Que, bem resumidamente, que o tempo já está finalizando, né? É uma história assim que conta que dá muito errado a vida da ovelha Maria, porque ela vai com as outras, ela segue as outras ovelhas. E aí eu sempre estranhei muito essa história, porque as ovelhas são muito inteligentes. Elas sabem onde ir, o que comer, o que fazer. E aí eu fiquei pensando, será que não é melhor mesmo a ovelha seguir outras ovelhas do que o pastor? Então, é um pouco isso que a gente faz, a gente se segue como ovelhas. Muito obrigado. Obrigado, Verenilde. Obrigado, Geni. Obrigado à plateia pela escuta. Que possamos ter outras oportunidades, outros momentos como esse. Elas merecem, elas merecem. Muito obrigada.